Fala galera, respondendo aqui mais uma questão do simulado. A próxima questão de filosofia é a questão 5, tá? Então vamos lá começar, como sempre, pelo nosso comando, pelo enunciado da questão. A crítica de Graciliano Ramos, a linguagem vazia, aproxima-se da visão filosófica dos gregos antigos que, ou seja, eita professor, que questão é essa, hein? Falando de Graciliano Ramos, isso na literatura, porém, vamos analisar o texto, é preciso, né? Vamos lá ao texto. As palavras enfileiradas no papel, redondas, lustrosas, sem manchas, me pareciam perfeitas, mas eu não as sentia, mas eu as sentia poucas, vazias, né? Estavam ali, bem escrita, mas não diziam nada. Pareciam ideias, mas eram só reflexo de outras palavras, escritas para impressionar, não para explicar. Ou seja, é um texto de Graciliano Ramos, tá? Que está fazendo uma crítica a algo que foi escrito. E como no enunciado diz, aqui no comando diz, aproxima-se da visão filosófica dos gregos antigos. Uma questão que vai exigir uma reflexão profunda do vestibulando, né? Então, a quais filósofos ou a qual filósofo grego antigo a questão está se referindo, já que é um texto que, de Graciliano Ramos, um trecho de Graciliano Ramos, fazendo crítica a quem escreveu. E a crítica é, escreveu tão bonito, falou tão bem, que não disse nada. Né? Ou seja, as palavras são vazias, são ocas. Né? Escreveu apenas por escrever, para demonstrar um domínio da escrita das palavras, mas que as palavras não têm sentido, não explica nada. Então, quando fala sobre palavras ditas, escritas, faladas, sem ter sentido, sem ter uma essência, estamos falando daquele embate que existe na Grécia Antiga entre os sofistas e os filósofos, né? Sobretudo Platão. Platão que fazia grandes críticas aos sofistas, pelos sofistas serem ótimos oradores, retóricos, de terem o dom da palavra, de falar bem em público. Entretanto, eles não falavam da essência das coisas, né? Ou seja, da verdade, não buscavam a verdade. A dialética platônica visa a verdade. A retórica sofística visa justamente o relativismo, né? Convencer as pessoas, ludibriar, como era o embate entre eles. Então, o texto fala sobre isso. Então, temos aqui mais uma questão de H1, né? Para você interpretar a fonte histórica. E essa foi uma questão muito massa, tá? Muito boa mesmo. Ó, vamos às alternativas. A alternativa A diz: condenavam a superficialidade do discurso persuasivo dos sofistas. Matou aqui. Discurso persuasivo dos sofistas. Já estamos aqui. Bom, aí, professor, se eu não tivesse lembrado dessa aula, dessa explicação que você falou, do embate entre sofistas e os filósofos. Bom, aí como você iria responder? Digamos que eu não expliquei o texto, apenas li e vamos às questões, né? A gente vai fazer uma conexão, tá? Buscar uma conexão entre elementos que estão aqui no texto grego antigo e elementos que estão nas alternativas, tá? Ó, aí diz, a crítica de Graciliano Ramos à linguagem vazia aproxima-se da visão filosófica dos gregos antigos que defendiam a harmonia entre retórica e tradição mitológica. Então não tem uma coerência aí, né, nesse distrator. Qual foi o filósofo que defendia a harmonia entre retórica e tradição mitológica? Não existem esses filósofos, né, na Grécia Antiga. Não existe, né? Não vai existir esses filósofos que vão defender essa integração. Valorizavam a eloquência, são os sofistas, valorizavam a eloquência como forma de verdade universal. Entretanto, sabemos que os sofistas que valorizavam a eloquência, eles não
tinham compromisso com a verdade das coisas. Eles eram o quê? Relativistas. A verdade era relativa, a verdade que importava era a sua verdade, para que você pudesse convencer as pessoas da sua verdade. Né? Utilizavam o discurso estético como veículo da justiça. Discurso estético, veículo da justiça. Uma forçação de barra aqui com as palavras, né, para deixar uma frase bem bonitinha. Utilizavam o discurso estético como veículo da justiça. Os gregos antigos vão utilizar a justiça, sobretudo Aristóteles, né, mas vai ser algo ligado à sua razão, né, e não ao discurso estético, né? Como ele fala, né, a justiça é a pela razão, é o caminho, né, o meu termo, né, o caminho da justa medida, segundo Aristóteles, por exemplo. Ah, e assim também como Sócrates também falava da razão, né, como sendo o guia para suas atitudes éticas. Letra E. Negavam a linguagem como instrumento de investigação. Então, nenhum dos filósofos gregos antigos, filósofos, está aqui, ó, filósofos. Os sofistas não eram filósofos, tá? Negavam a linguagem como instrumento de investigação. A linguagem é a dialética, tá? Dialética socrática, platônica. Então, não negavam. Pelo contrário, exaltavam a linguagem, o discurso, o diálogo, né? É assim que é construído a filosofia de Sócrates e também de Platão. Beleza? Vamos à próxima questão.